Boa tarde, queridos! Como é que vocês estão? Neste vídeo, eu quero trazer uma breve reflexão falando um pouquinho sobre o luto de pessoas vivas. Na maioria das vezes, associamos ao luto a perda, ao falecimento de alguma pessoa querida. Porém, o luto, ele não se limita apenas a isso. O luto, ele inclui vários fatores. O término de um relacionamento, o rompimento, a separação de um casamento, a perda de um animal de estimação, quando a pessoa perde o emprego, tudo aquilo que é uma perda significativa. Até mesmo amizade, né? Quando você tem uma amizade com uma pessoa que você considera tanto e de repente há aquele rompimento. Então a pessoa passa pelo período, pelas fases do luto. Como nós sabemos, o luto ele tem várias fases, tem várias etapas. E a pessoa, quando tem uma perda significativa, qualquer perda significativa, como assim? Tudo aquilo que é importante para a pessoa e ela teve uma perda, ela pode passar pelas fases do luto. E puxando um pouquinho, para esse lado de relacionamento, que é uma coisa que eu percebo que acontece com muitas pessoas, quando a pessoa termina um relacionamento, quando a pessoa está em um casamento, aquele casamento não dá certo, a pessoa acontece, a separação, ou muitas vezes até aquela pessoa que você estava se envolvendo, a pessoa alimentou aquilo em você e de repente a pessoa sai da sua vida. Pois é, isso também está muito associado com a forma como a pessoa sai da sua vida. Nós vivemos em uma época hoje em dia em que as pessoas pouco se importam com os sentimentos das outras. Então tem a diferença também, né? Muitas vezes a pessoa tem aquele término em que houve uma conversa, as duas partes chegaram na conclusão de que era o melhor, e também tem casos em que as pessoas simplesmente somem, desaparecem e não querem conversar, não aceitam nenhuma explicação e as pessoas desaparecem da sua vida, por exemplo. Nesses casos, eu considero muito pior. Por quê? Porque houve aquela ruptura, o afastamento, e a pessoa muitas vezes se recusa até mesmo a conversar, a dar uma explicação. É aquela coisa que acontece de repente. Então a intensidade ela acaba sendo muito maior. E cada um tem o seu tempo para poder conseguir elaborar o luto. Tem pessoas que conseguem elaborar, conseguem aceitar com mais facilidade. Agora tem pessoas que demoram muito mais tempo. E isso é uma coisa muito particular, muito peculiar de cada um. Que tem muito a ver com a forma como a pessoa ela lida, com a situação, a forma como a pessoa está lidando, com esse acontecimento. Se aquela pessoa está naquela fase de negação, que ela não aceita e ela não sai daquela negação. E tem pessoas que passam pelas fases, mas que a pessoa realmente consegue compreender e ela consegue ressignificar. Porque a elaboração, ela acontece quando a pessoa consegue ressignificar aquela dor, quando ela consegue ressignificar aquele sofrimento. Tem casos que o processo do luto é tão difícil, é tão doloroso, em que a pessoa deve procurar um auxílio psiquiátrico, um tratamento psiquiátrico, em que muitas vezes é necessário até mesmo o auxílio dos medicamentos. Por quê? Porque se a pessoa não está conseguindo elaborar o luto e ela começa a desenvolver sintomas, nesse caso é indicado a pessoa procurar o psiquiatra e a pessoa fazer o uso de alguns medicamentos para poder aliviar esses sintomas.